Fala galera, a gente está aqui para conhecer mais um dos cursos oferecidos pelo Bioparque Educação, que está com as inscrições abertas para os vestibulares. A conversa de hoje é sobre o curso de ADS e a gente está aqui com a coordenadora dele, a Roberta, para explicar um pouquinho melhor para a gente o que significa aí essa sigla e esse universo desse curso. Olá, Roberta, tudo bem com você? Tudo bem, Mayara? Então, o curso de ADS, ele é um curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Como o nome é muito grande, né, a gente carinhosamente o apelidou de ADS. É um curso que forma profissionais para o desenvolvimento de software, né, tanto para a parte de análise quanto codar mesmo, desenvolver. Ele prepara um profissional rapidamente para o mercado. E o foco é todo o processo de software, desde levantar requisitos, desde planejar uma solução, desenvolver testes, enfim, né? Mas focado no desenvolvimento de software. Há um tempo a gente falava em curso de sistema de informação apenas. É parecido? Engloba o que se aprendia nesse curso? Como que é? A área de ciência da computação ela é uma área muito grande. Então, tem curso de engenharia da computação, engenharia de software, ciência da computação, sistemas de informação. Esses todos são bacharelados. São cursos de formação mais rápida, mais demorada, né, mais longa, pelo menos 4 anos. E o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, o foco é uma formação rápida para o mercado de trabalho. O nosso, para você ter uma ideia, ele é de 2 anos e meio. Ele é um curso de 5 semestres e o objetivo é formar um profissional rapidamente para o mercado de trabalho. E falando desse profissional, né? Quando ele termina esse tecnólogo, que perfil de egresso a gente tem aí de profissional que vai para esse mercado? O foco principal é o desenvolvimento, mas pensando no software como um produto. Então, desde do seu pensar, desde alguém chegar a solicitar para ele, olha, eu preciso de uma solução, uma solução como um programa, um software, um aplicativo, desde ele pensar se existe no mercado essa solução pronta, se vale a pena desenvolver, de entender o que o cliente quer, de pensar numa solução, de propor, de fazer essa parte de análise mesmo, até implementar mesmo a solução com linguagens de programação, testes para validar que essa solução ela vai funcionar de fato, manutenção. Esse profissional, então, ele pode trabalhar em qualquer uma desses momentos do processo de software. Ele aprende a desenvolver software tanto para web, quanto para aplicativos para celulares, quanto softwares que vão rodar no desktop. Ele também aprende a fazer com que esse software evolua, a analisar se vale a pena trocar essa tecnologia ou se só evoluir para apresentar ele para uma outra possibilidade de acesso, enfim. Ele também planeja a solução da base de dados. É um curso Bem amplo, na verdade, né? justamente é o que o mercado precisa para o desenvolvimento de software. Então, numa empresa, se a gente for querer exemplificar isso, pode ser uma empresa que precisa de um programa para o seu sistema financeiro, por exemplo, ou uma empresa que quer inovar e criar o seu próprio aplicativo. Perfeito. Ele pode trabalhar numa startup como um desenvolvedor, ele pode trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software mesmo, que desenvolve as soluções maiores, né? Como ele pode desenvolver sites, enfim. Bacana. E para ele chegar nesse conhecimento, que tipo de disciplina, de projeto, como é que funciona esse curso? Ele é mais teórico, é mais prático, é os dois? O que ele aprende ali nesses 2 anos e meio? O Bioparque, ele é um pouco diferente, né? Então, a Faculdade Bioparque, ela é um princípio até do Dr. Luiz, que ela tem que ser muito prática. E a computação, ela é um curso muito prático mesmo. Então, a gente não tem a nossa matriz por disciplina, ela tem por projetos. Então, a gente pensa assim, esse profissional que o mercado está esperando, quais experiências que ele precisa ter? Ele precisa aprender a fazer um site institucional, um site estático. Então, a gente tem um projeto, que a gente chama de projeto e não disciplina, onde ele vai aprender as técnicas básicas para desenvolver um site, HTML, CSS e tal. Não, ele precisa desenvolver uma aplicação para a web, um software que tem entrada, processamento, saída. Então, ele vai aprender a como publicar num servidor, como acessar banco de dados. Então, ele tem um projeto que engloba tudo isso. Nos cursos tradicionais, ele aprende tudo isso separado. Então, ele tem uma disciplina de HTML, uma disciplina de banco de dados, e no nosso curso, não. Eles têm projetos
onde ao final do projeto ele sempre tem um entregável. Ele entrega um site, ele entrega uma aplicação, ele entrega uma solução, um documento de requisitos. E tão prático que, muitas das vezes, ele apresenta uma solução para um problema real. Nós temos a grande vantagem de ser uma faculdade dentro de um parque tecnológico e está muito em contato com essas empresas. Então, as empresas residentes, as empresas parceiras, as incubadas, elas nos procuram com problemas. Muitas vezes esse problema está fora do nosso escopo, mas muitas vezes a gente consegue, sim, usar esse problema dessa empresa como o produto que o aluno vai desenvolver ao final desse projeto. Situações reais já. Reais. E aí acontece de tudo, né? Desde empresa que não tem tempo para ficar indo lá tirar as dúvidas dos alunos, desde empresa que incomoda demais, que daí gostou tanto da solução, não, vamos continuar, não, calma, eu tenho que ir para outro projeto agora. É muito legal. E então eles acabam desenvolvendo tanto as hard skills, que é o conhecimento técnico que a gente precisa desenvolver para o mercado de trabalho, quanto as soft skills. Contornar esses probleminhas que acontecem com o usuário marcou um horário para ir tirar dúvidas com ele durante a aula daquele projeto e aconteceu um problema, não pode aparecer. O problema, a gente trabalha com metodologias ativas e uma das metodologias ativas que a gente usa é o aprendizado em time. E aí é um problema. Às vezes o time é ótimo, às vezes nesse time tem 3, 4 que não querem fazer nada, então acaba aparecendo como uma liderança. Então eles acabam desenvolvendo como resolver esses conflitos, como organizar o planejamento dessa solução. É muito legal, o aluno fica muito engajado. É um curso difícil, e quando ele começa a ver soluções práticas logo no começo, ele se encanta e acaba que não desiste tão fácil. Pelo que você fala, ele vai além daquilo que é técnico e prático dentro da aplicação, da profissão em si com que ele vai trabalhar. Mas tem ali também todo esse conhecimento de trabalho em equipe, de você entender a situação que ocorre ao lidar com pessoas, né? Porque mesmo que a gente fale de um curso como esse, de uma profissão como essa, que você já imagina a pessoa unicamente atrás de um computador, na verdade não tem como você fugir desse relacionamento com as pessoas, né? Então ali dentro vocês também já conseguem trabalhar esse tipo de situação. Sim, e a gente consegue um atendimento até bastante personalizado, porque assim, os alunos começam a perceber problemas na sua formação. Eles perceberam que eles estavam com problemas na comunicação na equipe. E aí eles vêm para a coordenação. Nossa, prof, a gente precisa de uma aula de comunicação. E aí a gente consegue organizar a nossa... Como a matriz não é uma ementa fechada, como num curso tradicional, a gente consegue que o professor organize dentro desse projeto, convidar um professor que trabalhe essa soft skill, levá-lo para uma palestra. Então, assim, a gente tenta ajudá-lo de formas mais amplas para que ele consiga desenvolver. É claro que é uma coisa que tem que ser do aluno mesmo, né? Quando é uma capacidade não técnica, né? Mas que a gente consegue propiciar momentos, cenários, né? E até apoio mesmo. Nós temos uma psicóloga institucional que muitas vezes entra em sala de aula, trabalha essas questões de como se portar em entrevista, como resolver probleminhas entre a equipe. E aí o curso acaba sendo encantador. Soft skill. Se a gente for falar sobre esse termo para quem está acompanhando a gente conseguir deixar isso um pouquinho mais claro. Seriam as habilidades ou potenciais que as pessoas têm e que podem ser melhor desenvolvidas, melhor trabalhadas? Isso mesmo, essas potencialidades não técnicas, né? Geralmente os cursos de graduação focam muito no conhecimento técnico. Mas mesmo se falando em computação, que a gente tem aquela visão do nerdzinho atrás do computador, hoje não se trabalha mais assim. Hoje se trabalha muito em equipe, mesmo estando longe fisicamente, essa equipe tem que trabalhar muito integrada. As soluções elas são grandes, o software é visto como um produto, ele tem partes separadas e que devem se unir. Então, a comunicação na equipe ela é muito importante. E aí, liderança, planejamento de solução, tudo isso o aluno acaba tendo que desenvolver, né? E você é professora do curso? Sou professora do curso. De um projeto em específico? De um projeto em específico. E coordenadora? Coordenadora. Conta aí pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, da sua experiência profissional para chegar como professora e então coordenadora desse curso. A minha história para chegar como professora é porque, assim, eu sou muito dinossauro na área da computação. Eu sou da primeira turma de ciência da computação da região, lá da UniOeste.
E naquela época, eu me formei em 97, no século passado, para você ter uma ideia. Naquela época, as empresas de desenvolvimento de software na região, elas estavam começando a se desenvolver. Então, não tinha muito mercado de desenvolvimento de software. A gente tinha que sair para as capitais, para se colocar. Mas, paralelo a isso, os novos cursos da área estavam surgindo. Então, eu participei do início de uma instituição particular e lá fiquei por 17 anos. Então, eu acabei fazendo o meu mestrado. Meu mestrado foi feito em inteligência artificial, que na época era uma coisa muito ciência, né? Hoje a gente está muito no mercado, a gente precisa trabalhar com IA. Já é uma realidade, né? Justamente. Daí acabei fazendo uma pós em desenvolvimento para a web e acabei me encantando com a docência. Minha experiência ficou basicamente na educação, no planejamento, desenvolvimento de novas matrizes, de criação de cursos novos, essa parte de avaliação de curso com o Ministério da Educação e tal. E aí foi nesse contexto que eu encontrei o Bioparque, e o Bioparque me encontrou, porque a Faculdade Bioparque ela estava surgindo, precisava propor novos cursos para o MEC, criar matrizes, montar uma equipe, e aí foi nesse momento que eu apareci aqui. Tá certo. A gente conversou um pouquinho sobre quais as possibilidades de criação, de análise, de solução de problemas, ou mesmo de desenvolver um novo programa, um novo aplicativo, né? Normalmente, esse profissional, depois que ele se forma, ele acaba tendo a sua própria empresa que presta esse serviço, ou ele acaba entrando para uma empresa como um funcionário? Como que funciona isso depois que ele está formado? Na verdade, os nossos alunos já trabalham antes, né? A Faculdade Bioparque ela se preocupa muito com a questão da empregabilidade, e até porque a gente tem muitas vagas aqui no próprio Parque Tecnológico. Então, eles já acabam fazendo estágio logo no primeiro semestre ou se colocando numa empresa como programador, júnior. E quando ele se forma, ele pode optar. Se ele quer desenvolver soluções e ele empreender, ele tem todo o suporte, inclusive não precisa nem sair do território, né? Então a gente Permanece aqui ele pode mesmo. permanecer aqui porque o Bioparque ele fomenta muito o empreendedorismo, mas ele também pode partir para uma empresa para se colocar como um profissional que pode subir na carreira, enfim. E o curso de ADS ele já está em andamento. O pessoal que começou a estudar está em qual período agora? Eles estão no segundo semestre. O curso de ADS Faculdade Bioparque ele começou nesse ano, né, em 2022. Nós estamos com uma turma em andamento e agora para 2023 entra a segunda turma. Tá certo. Esse curso ele é matutino, vespertino, noturno? Noturno. As aulas acontecem das 19h10 às 22h30, de segunda a sexta. Ele é totalmente presencial. E as formas de entrar para esse curso, vestibular, porque está com as inscrições abertas, né, até o fim de novembro? Isso. Nós temos 4 formas de ingresso. Então, um profissional que já tem uma formação em outra área, então, um portador de diploma de ensino superior, ele pode nos procurar para ingressar no curso. Uma outra forma, ele pode vir por transferência. Ele trabalha ele estuda num curso afim, ele quer vir participar do Bioparque, da Faculdade Bioparque, porque nós temos uma metodologia muito diferente, que é nova. Ele pode fazer as provas do vestibular e também ele pode usar a sua nota no Enem para ingressar. Então, nós temos essas 4 maneiras de ingresso. Para maiores informações, pode acessar o nosso site, bpkedu.com.br, onde tem lá informações sobre todas as formas de ingresso. E as inscrições, elas estão abertas até o dia 30 de novembro, é isso? Isso, é lá que o candidato pode se inscrever para qualquer uma dessas formas também, até dia 30 de novembro. Tá certo. Você quer compartilhar mais alguma informação com a gente, Roberto, que você acha que é importante? Eu acho que assim, o interessante é o candidato nos conhecer. Se ele puder vir visitar o Bioparque, conhecer as nossas instalações, porque nós trabalhamos de uma forma diferente. É apaixonante a forma como trabalhamos. E aí a pessoa que não conhece, talvez não entenda, meu Deus, mas eu não vou ter disciplinas tradicionais. Como é que o professor trabalha isso em sala de aula? Como é que eu vou sair programando se todo mundo fala que eu tenho que programar? É difícil, sabe? Então, é muito interessante que esses candidatos venham, conversem com a gente para entender a nossa metodologia. É claro que o professor está em sala, a gente tem um momento de aula expositiva, a gente trabalha muito com metodologias ativas, mas a gente tem aquele momento que o professor saca que a turma está precisando, que ele vai lá, opa, o negócio é assim.
O grande diferencial dessa metodologia é que a gente forma um profissional independente. O aluno aprende desde o primeiro dia de aula a fuçar, a ir atrás, a ter dúvidas, a fazer perguntas. E na área de tecnologia isso é importantíssimo. Uma curiosidade O cara tem que ser intencional. curioso. Vou citar o meu exemplo. Quando eu me formei em 97, o mercado trabalhava com Delphi, que é uma linguagem de programação. E o Java era uma coisa que estava na academia. Acho que Cascavel, um colega que se formou comigo, foi o primeiro a ensinar Java na região. E hoje a gente já está passando por muitas outras tecnologias. E se eu não fosse uma pessoa curiosa, eu já estaria fora do mercado há muito tempo. Não dá para parar no tempo, De forma né? alguma. Eu falo para os meus alunos, a gente nunca consegue fazer o mesmo projeto 2 anos seguidos igual. Não tem como, porque eu estou explicando alguma coisa como se faz, já está saindo uma versão nova. Então, é uma área apaixonante, mas que a gente tem que se dedicar bastante. E aí, a nossa metodologia permite isso, fazer com que o aluno já desenvolva essa curiosidade, perder o medo de aprender sozinho também, né? Nós somos criados com o professor lá na frente, falando e tal, e a gente obedece o professor, e chega aqui a gente muda completamente, né? E isso é sensacional para um profissional da área de tecnologia. Tá certo, muito obrigada pela sua participação, Roberta. Fica o convite para quem tem interesse, que venha até o Bioparque, converse com a coordenadora, tire suas dúvidas, conheça as instalações, essa metodologia e outras informações a gente tem no site do Bioparque. Até a próxima, pessoal!